A Polícia Federal do Ceará apreendeu um avião com grande quantidade de drogas que decolou do aeroporto Leite Lopes. O caso levanta discussão para a necessidade de atenção com a chamada Rota Caipira, corredor do narcotráfico no país. A quantidade impressiona. 1 tonelada e 300 quilos de cocaína pura, separada em malas tradicionais de viagem. É tanta droga que a apreensão entrou para o ranking da Polícia Federal do Estado do Ceará como a maior desse ano até agora. O avião particular foi interceptado em Fortaleza na manhã dessa quarta-feira. Segundo as investigações, a aeronave turca teria saído aqui do aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto. O destino seria a Bélgica. Para chegar lá, passaria por Fortaleza e também Lisboa, em Portugal. Mas a polícia foi mais rápida. O delegado da PF, Alan Ramos, disse que os agentes desconfiaram da tripulação por conta de respostas inconsistentes em relação ao que teriam feito no país. Enquanto os agentes acionavam equipes do aeroporto, eles ainda tentaram fugir. Ele inicialmente disse que ia trabalhar em Guarulhos, disse também que ia fazer turismo em Guarulhos. Aí os policiais já desconfiaram, turismo em Guarulhos, trabalho inconsistente. Essa inconsistência passaram a abertura das malas. Um detalhe, antes da abertura das malas, os policiais federais desceram da aeronave para fazer uma comunicação com a efetiva do aeroporto e os passageiros fizeram um movimento ali de querer fugir, de querer subir a escada da aeronave, de querer fechar a aeronave, não desligar o motor. Aí os policiais já passaram a agir de forma mais dura. O flagrante foi registrado pela equipe de policiais. No vídeo, os tripulantes são interrogados sobre o que carregavam nas malas. Abre isso aqui! Tô mandando. 2.000. Homem. Então tem O número. Aqui, ó, pronto, o número. Aqui, ó. Pode abrir. Abra. Na sequência, um policial rasga uma das embalagens e comprova o tráfico. Não, é um teste que a gente faz. This is a test for cocaine. Blue, Yeah. positive. Blue, it's positive Tá, cocaína. for cocaine. Okay. Se for azul, é cocaína. Se for azul. O comandante turco e um passageiro espanhol foram detidos e estão à disposição da Justiça Federal. Os outros tripulantes foram ouvidos e liberados. A polícia trabalha agora para identificar o proprietário da carga. O que foi coletado no local, tanto das entrevistas, com os documentos, com a investigação, apontam que o comandante da aeronave tem domínio que ali era transportado droga. A Polícia Federal vai continuar trabalhando. Essa investigação continua com cooperação internacional. Nós precisamos apurar quem era o destinatário da droga no exterior, quem trabalhou na origem da droga, na embalagem lá em São Paulo. Então o trabalho apenas está iniciando. O advogado especialista em segurança explica que Ribeirão Preto faz parte da chamada Rota Caipira, que é considerada o principal corredor do narcotráfico no Brasil. É uma rota de ligação entre estados estrangeiros, como por exemplo o país Paraguai, Colômbia, Bolívia, que são tidos como produtores, não é? São aqueles que fabricam as drogas e transportam, distribuem, se é que podemos assim dizer. E o narcotráfico traz junto consigo todas as suas mazelas, a violência, o tráfico de armas, o recrutamento dos menores para a distribuição dessas drogas. Então, e Ribeirão é uma cidade sede de uma região, onde, por conta também da sua localização estratégica, seria capaz de estar distribuindo essas drogas às demais cidades. Para o especialista, considerando a quantidade de droga pura e o preço do avião utilizado para o transporte, existe uma organização criminosa poderosa por trás deste caso que precisa ser combatida. Além de ser muita ousadia, é porque tem mercado consumidor. Essa droga não iria para um local onde ela não pudesse ser distribuída e consumida. E isso tem um custo elevadíssimo. Esse avião, né, o Gulfstream 4, não custa menos que 26 milhões de dólares. Mas toda a droga apreendida soma-se aí uma quantia então vultuosa. Um duro golpe no narcotráfico e os parabéns à Polícia Federal. Alice Carvalho, para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no canal digital da Clube o delegado Mário Palumbo. Delegado, é um baita golpe, não é, para esses traficantes aí, essa aeronave que estava verdadeiramente recheada de cocaína. Boa tarde, bem-vindo aqui, doutor. Boa tarde, um prazer enorme falar com vocês. Realmente, é um tremendo golpe, né? São milhões de reais. E Ribeirão Preto, infelizmente, está na rota caipira da droga, né? Porque o Nordeste paulista apresenta condições muito favoráveis ao narcotráfico. Seja por aviões, por via terrestre, tem canaviais, muitas fazendas onde é fácil pousar com aeronaves, as estradas são muito boas, e o que faz
com que a região nordeste do interior paulista seja considerado o ponto caipira desse tráfico de drogas, né? Com certeza essa droga é para fora do país, ia ser vendido 5, 6, até 7 vezes mais caro do que é comercializado aqui no Brasil, e foi um duro golpe da Polícia Federal contra esses narcotraficantes. E aí a gente volta num problema legislativo. Infelizmente, esses bandidos, esses traficantes, passam muito pouco tempo na cadeia, tem uma série de benefícios e regalias, eles saem e voltam a cometer o crime rapidamente. Doutor, o senhor já disse então que essa nossa macro-região de Ribeirão Preto, interior paulista como um todo, é usado como essa rota do tráfico internacional de drogas. Como combater então esse tipo de ação? Com ações como essa, ações integradas entre a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, na fronteira da onde vêm essas drogas, enrijecer as leis. Não adianta a polícia ter um trabalho tremendo de fazer uma operação deste porte e depois eles serem soltos rapidamente. 70% dos criminosos brasileiros são reincidentes, ou seja, eles voltam a cometer o mesmo tipo de delito. E mexer no bolso dessas organizações criminosas. Com certeza, a Polícia Federal vai pedir essa aeronave para uso próprio, que está permitido na lei. Todos os bens utilizados por traficantes, a polícia, através do Poder Judiciário, ela pode pedir para que essa aeronave, por exemplo, seja usada agora a favor da Polícia Federal, da Justiça, no combate ao crime. Assim como acontece com motos, carros, helicópteros e aeronaves. Doutor, eu acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria, está curioso para saber como um avião carregado com mais de 1.300 quilos de cocaína consegue decolar de um aeroporto. Como isso é possível? Como é que é a logística que esse pessoal usa para conseguir carregar um avião sem que ninguém perceba que ali tem muita droga? Olha, os traficantes, eles têm muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E, infelizmente, algumas vezes o homem se corrompe. É lógico, é óbvio, a gente não precisa ser muito inteligente para saber que há, às vezes, uma facilitação por funcionários. Não que todos estejam envolvidos, obviamente que não. Aliás, qual profissão que não tem gente ruim que atire a primeira pedra? Mas há, sim, em alguns casos, participação de agentes que trabalham nesses aeroportos e em outros locais, facilitando a vida desses traficantes, fazendo com que essa droga entre e saia do país. A gente sabe, delegado Palumbo, que as polícias militar, civil, a federal, enfim, polícia judiciária faz o seu esforço ali para tentar, de alguma forma, amenizar toda essa situação. Um investimento maior por parte dos governos, das prefeituras, enfim, isso poderia coibir também esse tipo de ação? Com certeza, investimento não só em materiais, né, e equipamentos, mas principalmente no ser humano. É importante que se qualifique esses policiais, que se abra novos concursos, que se pague bem este policial que vai trabalhar, para ele trabalhar motivado, combatendo o crime. Muitas das vezes o policial tem que fazer um trabalho extra, porque não ganha suficientemente bem para sustentar a sua família. Ele não dispõe de toda a sua energia no combate ao crime. Ele tem que pensar em atividades extras para poder sustentar a sua família dignamente. Delegado Mário Palumbo, falando conosco direto da capital paulista, sempre atendendo muito bem a imprensa. Muitíssimo obrigado, doutor. Foi um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal da Clube. O prazer é sempre meu. Tenha uma boa tarde. Igualmente ao senhor.